Meus amados, que privilégio compartilhar com vocês hoje, mais uma vez, a palavra de Deus. O texto que eu quero repartir com vocês está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, e nós faremos a leitura do verso 6 ao verso 18. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 18. Peço a você que, após a leitura, mantenha sua Bíblia aberta nesta passagem, por gentileza. 2 Timóteo 4, 6 a 18. Eu acho que todos vocês têm ciência de que, das 13 cartas que Paulo escreveu, esta foi a última carta. Ele escreveu esta carta quando estava preso em Roma, numa masmorra, chamada Mamertina. E ele escreveu esta carta já sentenciado à morte, no corredor da morte, aguardando a sua execução. Essas são as últimas palavras de Paulo registradas na Bíblia. Chamaríamos até de palavras de despedida. Portanto, são muito carregadas de emoção. A igreja está vivendo os dias mais sombrios. Os crentes estão sendo crucificados. Os crentes estão sendo queimados vivos. Os crentes daqui a pouquinho vão ser jogados às feras. E a igreja estava sendo muito assolada. E Timóteo, que era jovem, que era tímido e também doente, precisava receber o bastão da fé. E Paulo está escrevendo essa carta para ele, que estava em Éfeso. E Paulo diz assim, a partir do verso 6, Timóteo, quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, mas todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, pois glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus amados, é sabido de todos vocês que Paulo esteve preso em Roma 2 vezes. A primeira prisão ocorreu nos anos 61, 62. A segunda prisão nos anos 66, 67. Na primeira prisão, quem estava por trás, orquestrando contra Paulo, eram os seus irmãos, eram os judeus. Na segunda prisão, quem estava conspirando contra ele, na primeira prisão, ele teve regalias, era uma casa alugada. Mas na segunda prisão, ele foi jogado numa masmorra, fétida, escura, úmida, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas
ou para o martírio. Na primeira prisão, ele orou para sair, ele pediu oração para sair, e de fato saiu. Na segunda prisão, ele não ora para sair, porque ele é jogado ali, e em seguida é condenado à pena de morte. Por ser um cidadão romano, ele não sofreu a penalidade da crucifixão, como Pedro, ele foi degolado. Na primeira prisão, ele foi preso como um apóstolo, um pregador do Evangelho. Na segunda prisão, ele foi preso acusado de ser um malfeitor, um bandido, um criminoso. Talvez você pergunte, por que Paulo foi preso pela segunda vez? Também é da ciência de todos vocês, que no dia 17 de julho do ano 64, acontece uma grande tragédia no Império. A mais poderosa e populosa cidade do mundo na época, a cidade de Roma, conhecida como a cidade eterna, capital do Império, com mais de 1 milhão de habitantes, é criminosamente incendiada. Dizem os historiadores que o próprio imperador Nero, que reinou de 54 a 68, foi o incendiário. E ele assistiu esse horrendo espetáculo do alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira, enquanto as chamas lambiam de forma voraz a cidade de Roma. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio, de 17 de julho a 24 de julho. Quando o incêndio acabou, a cidade estava devastada. Dos 14 bairros de Roma, 10 deles foram fortemente atingidos. Mas, curiosamente, os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E começa então um verdadeiro massacre. Faltou cruz na época, madeira para fazer cruz na época, tamanha quantidade de crentes crucificados. Quando não tinha mais madeira, os crentes eram amarrados nos postes, cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Nessas alturas, Paulo era já o grande líder do cristianismo no Ocidente. E ele começa a ser procurado, caçado, até que botam a mão nele. Talvez em Trode, na casa de Carpo. Não deu sequer para pegar seus objetos pessoais, sua capa, seus livros, seus pergaminhos. E então agora ele é levado a Roma. E ele é jogado nessa masmorra mamertina. Talvez você pergunte ainda, o que é que esta situação produziu na alma de Paulo? Que efeitos isso teve na sua vida? Então, confira comigo o capítulo 2, versículo 9, quando ele vai dizer que por causa do Evangelho, ele sofreu até algemas, como um malfeitor. E aí eu fico imaginando essa cena, trazendo à minha memória o que foi na época os fake news, as conversas nas esquinas, nas ruas, as pessoas comentando umas com as outras. Você está sabendo da última? Qual? Aquele poderoso pregador. Quem? O Paulo, aquele missionário tão famoso, está preso. É um bandido, é um malfeitor, é um criminoso. Estava por trás do incêndio de Roma. Meus amados irmãos, pensemos nisso. Se a mesma coisa de subir no alto de uma montanha, soltar um saco de penas, não dá para recolhê-las todas mais. Você já imaginou o efeito desastroso para a reputação de Paulo? As pessoas comentando, destruindo, minando, solapando a reputação dele. As pessoas comentando, esse cara é um bandido. Imagine o efeito emocional que se produziu nele, de ver o seu nome na lama, de ver o seu nome conspurcado, maculado, por um comentário maldoso. E ele diz que sofreu algemas como um malfeitor, como um bandido, como um criminoso.
Em segundo lugar, dá uma olhadinha aí no capítulo 1, versículo 15. Ele vai dizer o seguinte para Timóteo: ô Timóteo, você está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. A pergunta é: quem são esses da Ásia? E a resposta seria: aqueles que foram fruto do seu ministério na Ásia. Ele passou 3 anos na Ásia. A cidade de Éfeso, que era uma das grandes metrópoles daquele tempo, com mais de 300 mil habitantes, foi profundamente impactada pelo ministério dele. Além do mais, no período em que lá ficou, igrejas foram plantadas na província da Ásia Menor, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. Eram seus filhos na fé, mas se acovardaram, abandonaram Paulo, deixaram Paulo sofrer as consequências daquela perseguição tão atroz. Não é fácil você ser abandonado. Não é fácil você ser abandonado numa hora de crise. E não foram alguns, nem a maioria, todos abandonaram Paulo. Ele está sozinho. Mas olha o capítulo 1, versículo 8. Paulo vai dizer assim para Timóteo: Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Talvez nada mexeu mais com as emoções de Paulo que isso aqui. Timóteo era o seu mais próximo colaborador. Era o seu filho amado. Timóteo está com vergonha de Paulo. Timóteo está acovardado. Timóteo está com constrangimento de dizer: esse homem é meu pai na fé, esse homem eu conheço, ele não é um bandido, ele não é um criminoso, ele é um homem de Deus. Mas tem mais. Dá uma olhadinha no capítulo 4, verso 16. Vocês todos sabem que o direito romano é estudado até hoje nas melhores universidades de direito. Paulo, mesmo debaixo de uma acusação tão pesada, ele teve direito de defesa. Marcar uma audiência para que ele apresentasse suas testemunhas. Aquilo que é chamado aqui de primeira defesa. E eu fico imaginando que Paulo deve ter ido para lá, quase certo e convicto de que teria muita gente lá, para dizer: esse cara não é um bandido. Esse homem é um homem de Deus. Esse homem não tem nada a ver com o incêndio de Roma. Ele é inocente. Quando ele chega nessa audiência, diz ele aqui: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Ninguém apareceu. Se apareceu, ninguém abriu a boca para falar uma palavra sequer em defesa dele. Ao contrário, todos o abandonaram. E então ele é sentenciado à pena de morte, à revelia, porque não tinha sequer uma testemunha para defendê-lo. Portanto, ele está agora aguardando só o dia da sua execução, no corredor da morte. E a pergunta que eu levanto agora é esta: como é que um homem nessa circunstância ainda pode trazer palavras de consolo ou de orientação para alguém? Ponha-se no lugar dele. Imagine como você estaria. E em vez de ele estar desesperado, se descabelando, ou rebelado contra Deus, ou amargo, no final da vida, no apagar das luzes, na última volta do ponteiro, no último furo da correia, na hora mais amarga da vida, ele ainda abre a boca para orientar e trazer para você e para mim, nesta noite, alguns princípios extremamente importantes. O primeiro princípio que eu gostaria de compartilhar com vocês, está aí no versículo 9. Ele diz: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. E o princípio é este: quando a crise bater, quando a crise chegar, quando você estiver encurralado por um problema, tenha humildade de pedir ajuda, não fique sozinho. Na crise, irmãos, a solidão é uma péssima companhia. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente.
todos nós, indistintamente, precisamos de um amigo, que eu chamo amigo do peito, para quem você tem coragem de abrir o coração e pedir ajuda, com quem você divide as suas dores, reparte as suas cargas. Eu não estou falando de colegas, estou falando de amigos, porque amigo é aquele que confronta você em particular e defende você em público. Amigo é aquele que chega quando todos já se foram. Amigo é aquele para quem você tem liberdade de ligar e dizer: corre para cá, vem ficar comigo, preciso de você. Amigo é aquele para quem você abre o coração sem medo de ser traído, ser exposto. A pergunta que eu lhe faço nesta noite é: quem são seus amigos? Para quem você abre o coração? Com quem você tem liberdade de dizer: vem para cá, eu preciso de você? Um dos grandes dramas que a igreja evangélica tem vivido nessas últimas décadas, meus irmãos, é o alto índice de suicídio, inclusive entre líderes, pastores. E a pergunta que às vezes eu faço é: meu Deus, por que esse colega não encontrou sequer um amigo para abrir o coração, para pedir ajuda? Porque às vezes nós vivemos no meio de multidão, mas vivemos no território da solidão. Às vezes nós rimos, celebramos, cantamos, festejamos, convivemos, mas há dores na alma, há feridas na alma, que não são abertas, que não são compartilhadas. E às vezes convivemos com dramas profundos, que só o travesseiro conhece. E nós precisamos de um amigo. E a melhor maneira de você ter amigo é ser amigo. É de construir pontes, de fazer contatos, de investir em pessoas. É por isso que Paulo, no final da vida, ele tem para quem ligar. Diz: corre para cá, eu preciso de você, meu filho. Mas há um segundo princípio aqui que eu queria partilhar. Está no versículo 10, confira comigo. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E o princípio que está aqui por trás é o seguinte: se as pessoas decepcionarem você, não faça registros de mágoas. Põe o pé na estrada, continue caminhando. Irmãos, isso não é se, é quando. As pessoas vão nos decepcionar. E nós vamos decepcionar as pessoas. A questão não é o que as pessoas vão fazer com você. A questão é como você vai reagir a isso. Porque se você guardar mágoas e ruminar as memórias amargas, você vai perder a alegria, perder o sono, perder o apetite, perder a paz, perder a saúde, perder o foco. Eu li um livro que marcou muito a minha vida, um livreto de Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. E esse homem é o pai da logoterapia, é um judeu que ficou preso no campo de concentração nazista e sobreviveu. E ele diz uma coisa interessantíssima, ele diz o seguinte: a única coisa que ninguém pode tirar de você é o direito que você tem de fazer suas escolhas. As pessoas podem tirar seus bens, sua saúde, sua família, sua vida, mas ninguém pode tirar de você o direito que você tem de fazer suas escolhas. As pessoas falam mal de você, você fala bem delas. Elas amaldiçoam você, você abençoa elas. Elas perseguem você, você ora por elas. Porque se alguém machucou você um dia, abandonou você na hora mais crítica da sua vida, virou as costas para você, caminhou com você um tempo, agora não caminha mais. Você ficar preso a isso, ruminando isso, alimentando memórias amargas, você perde a razão
para continuar caminhando. Quantas pessoas feridas na família, porque um dia alguém machucou, um dia o marido abandonou, um dia a esposa abandonou, um dia os pais abandonaram, um dia os amigos próximos abandonaram. Parece que a vida perdeu o sentido dali para frente. Não se teve forças mais para prosseguir. E Paulo está nos ensinando uma lição aqui. Se alguém machucou você, decepcionou você, não faça registro de mágoas. Põe o pé na estrada e continue caminhando. Não afunde, não naufrague nessa tempestade. Terceiro princípio. Olha comigo o versículo 11. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Para mim o princípio que está por trás aqui é este. Se na caminhada da vida, você se lembrar que você foi rude demais com alguém, machucou alguém, feriu alguém, tenha coragem de voltar, de pedir perdão, de restaurar, e de construir pontes onde um dia você cavou abismos. Eu só posso interpretar o versículo 11 à luz de mais dois textos. O primeiro deles, Atos 13:13. Esse Marcos aqui é o João Marcos, primo do Barnabé, que abandonou os dois missionários na primeira viagem missionária em Perge da Panfilha. A Bíblia não diz por quê. Podemos fazer pelo menos 3 cogitações. Talvez uma delas seja a verdade. A primeira delas, o Marcos era muito moço, muito jovem. Quem sabe pensou que missões fosse turismo. Quando ele percebeu que não era, se decepcionou e voltou para a casa da mãe. Segunda possibilidade, quando ele saiu de Antioquia, o líder da caravana era o seu primo, Barnabé. Lá em Pafos, Paulo assume o comando. E agora quem lidera a caravana não é mais Barnabé, é Paulo. Ele deve ter pensado, sob a liderança do meu primo, eu tinha coragem de ir, na liderança do outro eu não vou. Terceira possibilidade, e eu creio na terceira. Está escrito lá em Gálatas capítulo 4, que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia, entenda-se Galácia do Sul, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, pela primeira vez, por causa de uma enfermidade física. A pergunta é: que enfermidade física era esta? Porque não consta que ele tenha saído de Antioquia doente, mas consta que ele chegou na Galácia doente. Talvez a enfermidade que ele mesmo se referiu em 2 Coríntios 12:7, o espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Obviamente o espinho na carne não veio de Satanás, veio de Deus. E sabemos que veio de Deus por causa do propósito, para que ele não se ensoberbecesse. Agora, os estudiosos afirmam que aquela região de perto da Panfilha, que era uma região alagadiça, pantanosa, tinha forte incidência de malária. Então é provável que Paulo tenha contraído uma malária, que dava uma dor de cabeça alucinante, afetando inclusive a visão. E parece-nos que tem alguma coisa a ver com isso, porque quando ele chega na Galácia, os crentes queriam arrancar os próprios olhos para dá-los a Paulo. Então eu imagino que o Marcos deve ter olhado aquela situação e disse: olha, eu estou muito novo para ficar doente, vou voltar para a casa da minha mãe. Bom, o segundo texto que a gente tem que compreender para interpretar isso aqui é Atos 15, 36 a 41. Logo depois do concílio de Jerusalém, Paulo procura Barnabé para ir para a segunda viagem missionária. Resolvido o problema doutrinário da igreja, está na hora de caminhar fazendo a obra missionária. Então, quando Paulo fala para Barnabé, Barnabé diz: ô Paulo, eu estou querendo levar meu primo. Paulo respondeu assim: eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde Perge da Panfilha. E diz o texto que houve tal desavença entre eles
por causa do Marcos, que os dois missionários não caminharam juntos mais. Eu acredito até, que quando Lucas relata esse fato, ele coloca em palavras muito polidas, né? Mas, uma vez que houve uma desavença tal entre os dois líderes, eu acho que a coisa não foi bem assim não. Então, me permita parafrasear o que eu acho que aconteceu. Acho que foi mais ou menos o seguinte. Paulo chega para Barnabé, diz: ô Barnabé, que resultado maravilhoso o concílio da igreja. Decisão clara, certa, segura, escrita, comunicada às igrejas. Agora o caminho está aberto, vamos voltar. Vamos, Barnabé? Vamos, Paulo, vamos sim. Ô Paulo, você está lembrado do meu primo? Mas é claro, né, Barnabé, que eu estou lembrado do seu primo. Deixa eu te falar uma coisa, Paulo, eu estou querendo levar com a gente. Paulo disse: comigo ele não vai não, Barnabé. Ô Paulo, deixa eu te falar, ele amadureceu. Comigo ele não vai não. Ô Paulo, vamos dar uma chance para o rapaz. Não, comigo ele não vai. Ô Paulo, você está sendo radical. Comigo ele não vai, Barnabé. Ô Paulo, mas vamos dar uma chance para o rapaz, Paulo. Eu não vai, Barnabé. Pronto, chega. Os dois não caminharam juntos mais. Notinha de rodapé. Os líderes da igreja não deviam brigar, viu, irmãos? Mas às vezes brigam. Às vezes brigam. Agora, mesmo quando os líderes da igreja brigam, o plano de Deus não pode ser frustrado. Porque agora, em vez de uma caravana, tem duas. Agora, pense comigo se não tivesse um Barnabé na vida do Marcos. Você já se sentiu descartado alguma vez? Alguém já disse assim para você: comigo você não trabalha? Você não serve para fazer parte do meu time, da minha equipe? Não confio em você? Acho que você é imaturo? Você não está preparado? Bendito seja Deus, porque o Barnabé pegou o Marcos e levou para Chipre, investiu nele. Mais tarde o Pedro discipulou o Marcos. O primeiro evangelho a ser escrito não foi Mateus, foi Marcos. Agora Paulo está no final da vida, no corredor da morte, fazendo uma faxina mental. Lembrou do Marcos. Lembrou do Marcos. Aí ele diz: ô Timóteo, meu filho, quando você vier, você traz aí o Marcos com você. Ele me é útil para o ministério. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos? Você nunca é tão grande como quando você é humilde. Ninguém perde a autoridade espiritual por reconhecer um erro e pedir perdão. Devemos nós construir pontes de reconciliação, onde um dia nós cavamos abismos de mágoas. Nenhum de nós deve caminhar pela vida deixando pessoas feridas para trás. Nenhum de nós está pronto para viver nem para morrer, deixando gente ferida no caminho. Então, se você um dia lembra que você foi rude com alguém, foi duro demais com alguém, machucou alguém, volta lá, peça perdão, recomece, restaure. Isso é um princípio que aqui está posto nesse texto. Quarto princípio que Paulo nos ensina aqui. Olha comigo o verso de número 14. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Eu acho que o princípio por trás é esse. Quando alguém deliberadamente fizer o mal contra você, não dê o troco, perdoe e entregue esta causa para Deus. Às vezes, as pessoas ficam chateadas com a gente sem você saber. Eu acho que os pastores aqui são mais crentes, né, do que eu. Acho que nunca aconteceu com eles, mas comigo às vezes acontece isso aí. Eu tomo um susto. Eu chego às vezes na igreja, e uma pessoa, ao chegar no pátio da igreja, me puxa de lado assim e falou: pastor, estou muito chateado com o senhor. Eu falei: mas o que houve? O senhor não está lembrado? Eu falei: não estou. Aquele dia, eu falei: qual dia? Aquele dia que o senhor chegou
Está lembrado? Não. Estava fulano, beltrano, ciclano, o senhor falou com fulano, beltrano, ciclano. O senhor passou reto, não falou comigo. E eu não lembrava disso. Eu não estou sabendo de nada. Deve ter sido um lapso de memória, um descuido. Se ele não falasse comigo, eu nunca pedi desculpa para ele, porque eu não estou sabendo de nada. Ou às vezes tem um ruído de comunicação. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Agora é diferente. Quando alguém planeja, urde, maquina, conspira para atingir você, para machucar você, para ferir você, para puxar o seu tapete, para apunhalar você pelas costas. Os estudiosos dizem que Alexandre Latueiro foi quem delatou Paulo, para que eles o encontrassem e o prendessem. O que você faz quando alguém deliberadamente faz o mal contra você? Você dá o troco? Você paga na mesma moeda? Crente não faz essas coisas, né, irmãos? Ou faz? Talvez você diga assim, bom, eu não faço não. Mas eu vou dizer para a pessoa assim, fulano, eu não vou dar o troco não, mas o seu dia vai chegar. O seu dia vai chegar. E quando o seu dia chegar, a minha vitória vai ter sabor de mel. Não é nosso papel, meus irmãos. Nosso papel não é dar o troco. Diz o Senhor, a mim me pertence a vingança. Eu retribuirei. Eu não sei fazer isso, você também não. Deus sabe. Seu papel é perdoar e entregar para Deus. Agora, perdoar não é fácil. Perdoar não é natural. Perdão é uma obra da graça. Só Deus nos capacita a perdoar. Das muitas dores, pastor Fernando, que eu já passei pela vida e passei por muitas, talvez a mais aguda delas foi no dia 2 de agosto de 1982, quando eu começava o meu pastorado em Bragança Paulista. Eu sou filho caçula, meu irmão acima de mim, o Hermes, um homem alegre, feliz, com 2 filhos pequenos, 27 anos fez no dia 1º de agosto. No dia 2 de agosto ele foi assassinado pelo primo primeiro da sua mulher. Com 11 golpes de faca, todos mortais. Gente criada conosco. A dor foi tão aguda e tão profunda e tão avassaladora que quando eu recebi a notícia, eu perdi a voz. Mas me lembro que quando Deus restaurou a minha voz e as minhas forças, a primeira palavra que Deus botou no meu coração foi esta: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava ou adoecia. Ou perdoava ou minha vida transformar-se no inferno. Ou perdoava ou tinha que abandonar o ministério. O que eu posso garantir a vocês é que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura, o perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. Mas eu só fui entender o que é perdão no dia que eu compreendi um pouco melhor uma parábola que Jesus contou, a parábola do credor incompassivo. Jesus conta a parábola que um homem devia ao rei 10.000 talentos. Não tendo com o que pagar, o homem pediu clemência, misericórdia, e o rei perdoou aquela grande dívida de 10.000 talentos. Acontece que esse homem perdoado encontra um conservo dele que lhe devia a mixaria de 100 denários. Não tendo com que ele pagar, pediu misericórdia, disse, não, tem misericórdia não, agarrou o cara, paga o que você me deve. O rei ficou sabendo disso, ficou muito irado, mandou chamar o homem e disse, olha, servo malvado, eu perdoei a você 10.000 talentos, você não conseguiu perdoar o seu conservo 100 denários? Pois bem, você vai ser entregue aos verdugos, aos flageladores, até que pagues o último centavo. E Jesus termina a parábola assim, assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. E a parábola terminou, e eu não entendi quase nada. Quase nada. Sabe por que eu não entendi quase nada?
Eu não sei quanto vale 10 mil talentos. Também não sei quanto vale 100 denários. Ficou dito pelo não dito. Não é a minha moeda, não estou sabendo que valor é esse. Na verdade, Jesus não contou uma parábola, Jesus contou uma hipérbole. Ninguém podia dever, naquele tempo em Israel, 10 mil talentos. O que são 10 mil talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10 mil talentos são 350 mil quilos de ouro. Na época o salário era 1 denário por dia. Para um homem juntar 10 mil talentos, ganhando 1 denário por dia, ele teria que trabalhar 150 mil anos. Sabe o que significa isso? Essa dívida era o quê? Impagável. Esse é o tamanho da sua dívida com Deus. Esse é o tamanho da minha dívida com Deus. A nossa dívida é impagável. O que Deus fez conosco? Deus nos perdoou completamente. O que são 100 denários? 100 dias de trabalho. Quem acabara de receber um perdão de 150 mil anos, não consegue liberar um perdão de 3 meses e 10 dias. 10 mil talentos são 600 mil vezes mais do que 100 denários. Sabe qual é o ensino dessa parábola? Você nunca pode dizer para alguém, eu não perdoo você. Eu não perdoo você. Fui muito machucado, muito ferido, muito magoado. A Bíblia diz que nós devemos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Talvez hoje você precisa pedir perdão para alguém. Quem sabe, fazer um telefonema. Quem sabe, uma visita. Mas eu encorajo você, em nome de Jesus, a não reter mágoa no seu coração. Porque guardar mágoa no coração é autofagia. É a mesma coisa você beber um copo de veneno pensando que o outro é que vai morrer. Então perdoe e fique livre. Mas me permita ainda mais 2 lições para encerrar. Confira comigo o verso 21. Eu não li no começo, vamos ler agora. Apressa-te a vir antes do inverno. Eu gosto dessa expressão porque é um pós-scriptum. Paulo já havia dito no verso 9 assim, procura vir ter comigo depressa. Mas depressa é um termo que não é preciso, exatamente preciso. Eu não sei o que é depressa. Pode ser 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês, eu não sei, depende. Então Paulo não quer que Timóteo tenha qualquer dúvida do que ele está falando. Então num pós-escrito diz, meu filho, quando eu disse, procura vir ter comigo depressa, eu estou querendo dizer o seguinte, venha antes do inverno. Por que está falando isso? Porque no período do inverno não se navegava com segurança. Eram 3 meses que não se navegava, senão com grandes riscos. É só ler Atos 27 para entender isso. O que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte, ô Timóteo, ou você vem antes do inverno, ou nem precisa vir. Porque se você esperar o inverno passar para vir, já terei sido executado. Então qual é o princípio que está aqui? O princípio é este. Há coisas na vida que ou você faz hoje, ou você nunca mais vai ter chance de fazê-lo. Oportunidades passam. É aquela conversa, é aquele confronto, é aquele diálogo, é aquele acerto, é aquele perdão, é aquela aliança, é aquele aconselhamento, é aquela ajuda, é aquele socorro, é aquela declaração de amor, é aquele gesto de bondade. Não espere, porque pode ser tarde demais. Uma das coisas que me impressionam na nossa cultura são os nossos funerais. Acho que eu já disse isso aqui uma vez. E a coisa que mais me impressiona nos nossos funerais é que o defunto recebe mais elogio do que a gente viva. Já percebeu isso? É uma rasgação de seda em cima do caixão que não tem mais jeito. A pergunta é se aquele defunto escutou em vida aqueles elogios.
Porque elogiar um defunto não vai consolá-lo. E ele não vai se levantar para dar um abraço em você. E se levantar, você corre também. Tem elogio enquanto a pessoa pode dar um abraço em você. Enquanto ela pode ser encorajada. Há pessoas na igreja que ficam assim cheias de dedos. Não, pastor, esse negócio de elogiar é um perigo, isso leva a pessoa a ficar vaidosa. Não, meu irmão, o que a Bíblia proíbe é hipocrisia. É falar uma coisa e sentir outra. A Bíblia está cheia de elogios. Uma palavra boa na hora certa, com a motivação certa, é um bálsamo. É um bálsamo. A segunda coisa que me impressiona é que defunto recebe mais flores do que gente viva. Já dá para entender isso? Eu fui num funeral em Vitória e eu contei 86 coroas de flores. Contrataram um grande caminhão para levar as flores, um caminhãozinho pequenininho para levar o defunto. E eu fiquei do lado olhando e pensando, meu Deus, coitado do defunto, não consegue cheirar um botão de rosa mais, para que tanta flor para ele? Mas sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é maior que a voz da gratidão. Não espere a pessoa morrer para mandar flores. Bom, descontraindo um pouco com vocês. Falar em morte deixa a gente tenso, né? Me falaram por aí que os homens aqui da Guanabara são muito românticos. Que nunca deixam passar em brancas nuvens o aniversário da esposa, o aniversário de casamento. Os buquês de flores são os mais lindos, os mais encantadores. Dizem por aí que é assim. Mas vai que tem algum desatento também, né? Então me permita brincar um pouco com você, querido irmão. Se você for primeiro, ir primeiro significa morrer na frente. Você que nunca recebeu um buquê de flores, vai receber uma coroa, e grande. E o cara nem vai pedir desconto na floricultura. Não espera a pessoa morrer para mandar flores. Manda flores enquanto a pessoa está viva, que ela pode apreciá-las e se alegrar com você. Não espere, porque pode ser tarde demais. O que tem que fazer, faça hoje, enquanto é tempo. Mas me permita encerrar agora com o verso 18. O último princípio que eu gostaria de compartilhar com vocês. Na parte final do verso está escrito assim: a Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. E o princípio é este: a melhor maneira de você encerrar a sua carreira e fechar as cortinas da vida é dando a Jesus toda a glória que Ele merece. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, porque tudo vem dEle, tudo é por meio dEle, e tudo é para Ele. Que você possa viver para a glória do nosso glorioso Redentor. Que a sua casa possa viver para a glória do nosso glorioso Redentor. Que a sua família possa resplandecer a glória do nosso glorioso Redentor. Que Deus nos abençoe. Amém.